Olá pessoal do podcast da revista Total Brasil. Hoje, um dia atípico, diferente, porque nós vamos começar uma nova ideia, um novo projeto dentro do nosso podcast que já vinha sendo planejado há um bom tempo. Só faltava que nós conseguíssemos convencer a principal personalidade, o personagem principal desse trabalho. Vamos iniciar, portanto, a série História de Sucesso. E, para nossa equipe toda, não havia nenhuma pessoa tão adequada, tão pronta e apta para iniciar esse projeto do que o próprio Marcelo Mesquita. Marcelo, nós demoramos a te convencer. Você, antes do início do podcast, foi tentado a ser o representante, a fazer esse primeiro trabalho. Ele disse: não, Luiz, eu quero primeiro mostrar todas as pessoas que eu prometi que mostraria. Depois, quando nós estivermos mais preparados, quando o podcast pegar na cidade, no Brasil, eu começo. Então, primeiro, muito obrigado a você por ter aceitado o convite da equipe. E hoje vamos começar com você o História de Sucesso. Uma história tão rica quanto a sua precisa ser reformulada, renovada e reconhecida pelo Brasil todo. Muito obrigado, Marcelo Mesquita. Olá, Luiz. Obrigado, Luiz. Para mim é um motivo de alegria, satisfação estar abrindo um novo quadro que é a História de Sucesso da Revista Total Brasil. Posso começar fazendo a primeira pergunta? Pode, pode. Marcelo Antônio de Souza Mesquita. Conte pra gente o garoto, o adolescente, o jovem, esse homem que empreendeu tão bem em nosso estado e no Brasil. Veja bem, Luiz. A revista Marcelo Mesquita é o fundador da Revista Total. Uma pessoa simples que nasceu em Vitória de Santo Antão, de duas famílias tradicionais, que é os Mesquita e o Vera Cruz, né? Meu avô era de Portugal, chegou a praticamente uns 100 anos atrás em Vitória, 100 e poucos anos, e depois fundou nossa família. Minha mãe e tal nasceu em Vitória, meu avô já nasceu em Vitória, mas tudo descendente de Portugal. E meu pai é dos Mesquita, não é? Era Carlos Mesquita. Tenho quatro irmãos, é, totalmente ligados 100% à Vitória de Santo Antão, e realmente a revista foi um sonho, que eu fundei em 2004, né? 2004 fundamos a revista, só com a vontade, Luiz. A gente tinha a vontade, o E, desejo de e vencer de na onde veio essa vida. vontade? Veja, você tinha outros negócios completamente diferentes. E esse sonho alimentou-se a partir do quê? Para você ter uma revista. Eu passei momentos difíceis na minha vida, né? Antes de fundar a revista. E daí eu precisava dar a volta por cima. Eu queria deixar legados na minha trajetória, dar a volta por cima. Eu tinha sonho de ser um vencedor, lia muitos jornais. Então foi quando eu vendia brindes na minha cidade, né? Vendia calendário. Comecei bem novinho, 10 anos de idade, vendia sal na feira. E depois, com 12 anos, passei jogo de bicho. Meu Ou seja, pai, você era do comércio, do você já fazia, comércio. era um vendedor nato. É. Então, quando foi, eu me casei com a jovem Jacilene Mesquita. Hoje nós somos casados há 25 anos, temos dois filhos, né? Micael e Marcelo Guilherme. E também tem uma netinha que o Micael, meu filho mais velho, casou, me deu. E daí a gente fundou a revista só com a vontade e a coragem. Não, peraí, você não é. Você está pulando etapa, agora eu fiquei muito Certo, curioso. Tem coisa que nem eu sabia, que agora eu vou cutucar. certo. Você casou com Dona Jacilene, É, que depois passou a ser Mesquita quando passou a ser casou, né? Mesquita. O Micael tem 23 ou é 20? Micael tem 23 Ou anos. seja, 2 anos depois você teve Teve o Micael. Micael. E aí a responsabilidade aumentou muito. Você Aumentou. tinha que sustentar uma família e você, como homem responsável, precisava de algum instrumento que trouxesse esse conforto familiar. Então a Justamente. revista é esse terceiro filho que você A tem. revista, eu digo que é quase uma filha, né? Quando o Micael tinha nascido, em 2003, né? A gente já tinha, casei em 99, já tínhamos 4 anos de casado, mais ou menos. Em 2003 eu fundei a revista Total.
E daí eu tinha um desejo, né? À vontade, mas eu não tinha computador, Luiz. Tinha que ter computador, não tinha Não tinha os computador, não tinha recursos. recurso, E não quem tinha ajudou, capital de Marcelo? nada. Como é que Então, você conseguiu eu iniciar? procurei seu Elmo da Pitu. Elmo. Seu Elmo era o presidente da Pitu. Certo. Fui em seu Elmo, né? E disse, seu Elmo, eu estou aqui com um projeto em mãos, que é a Revista Total. Eu já fui ousado, eu disse, essa revista vai crescer. Eu fui impulsionado na hora, eu disse, essa revista vai crescer em todo o estado de Pernambuco, eu acredito, tal, e na cidade. E preciso comprar um computador, seu Elmo. Eu queria que o senhor me emprestasse o dinheiro, né? A gente tem uma história ligada na Pitu, porque meu avô era laranjeiro, tinha um hotel Laranjeiro em Vitória, tinha o maior hotel do interior de Pernambuco, chamava Hotel Fortunato. Quando meu Hotel avô, Hotel Fortunato. Fortunato, Certo. meu avô comprou o hotel, o apelido do meu avô era Laranjeira, então passou, era um português, passou a ser o Hotel de Laranjeira. E tinha uma ligação muito grande, os fundadores da Pitu com meu avô, e seu avô tinha uma consideração muito grande. Então disse, mande o neto Laranjeira entrar. Eu fui lá na Pitu, conversando com ele, e disse, olha, eu fui professor de matemática do seu pai, conheço toda a sua família. Então, quanto é o computador? De X. Então ele disse assim, pronto, eu vou fazer o seguinte, tome um recurso, ele se abaixou-se assim, pegou um cheque por dia, disse, olha, você compra os dois computadores, dois logo, Aliás, não só tome, um. tome mais um recursozinho tal, e comece sua trajetória. Aí eu disse assim, ele disse, a gente vai também dar um valor mensal, a Pitu tem essa coisa, né? Ele disse, vou dar um valor mensal. Começou me ajudando com um valor mensal para a revista. Ou seja, seu Elmo, você pediu um computador, ele deu dois. Deu dois. Além de dois, deu um recurso Deu para ajuda de custo para você. Foi. E mensalmente, até o você se valorzinho organizar, tá aqui também. Até hoje, né? Eu recebo da Pitu até hoje. É mesmo, Marcelo? Justamente. Que Eu tenho essa bênção. grande gratidão, esse carinho. Aí eu comecei, comprei o computador e tal, aí alugava uma mototáxi e começava a vender publicidade na minha cidade, né, da revista. Fundei ela em 2003 e a primeira saiu em março de 2004. Fundei em 2003, comecei vendendo publicidade. Passou 90 dias para sair a primeira. Fiz o lançamento e tal. E tive muito apoio do comércio local. Sempre eu fui uma pessoa, eu tenho muita gratidão ao comércio da minha terra natal, Vitória de Santo Antão. E comecei a vender, saiu a primeira edição, depois a primeira edição, quem saiu na capa foi a Faitivisa, a faculdade Faitivisa, que o presidente da Faitivisa é Jairinha. Eu chamo Jairinha porque é meu amigo de infância, é o Birajara Carneiro da Cunha Filho. É a primeira faculdade de Vitória? É a primeira faculdade de Vitória, Faitivisa. Então, Jairinha, eu fui a Jairinha também, se eu preciso agora também no capitalzinho de giro, né? Aí procurei Jairinha. Eu cheguei lá e disse, Jairinha, é o seguinte, sempre eu fui ousado, sabe, Luiz? Eu acredito que o empreendedor, ele tem de ter ousadia, tem de quebrar paradigmas e tem de partir com projetos e também ação. Ele tem que ter fé e ação, né? Então eu comecei agindo logo. Então eu fui Jairinha. Jairinha é o seguinte, é uma coisa interessante. Quando eu cheguei, eu digo que eu tenho uma filha, irmã gêmea do meu segundo filho, Marcelo Guilherme, porque minha esposa estava grávida no segundo filho, que é Marcelo Guilherme, e eu fundei a revista, fiz logo o lançamento, para daqui, vamos dizer assim, 8 dias eu fazer um lançamento já com ela em mão. Guilherme tem 21, né? Guilherme vai fazer 21. Aí eu disse assim, Jarinha, eu estou precisando lançar uma revista aí, também estou precisando do capital e para rodar X. E era muito dinheiro. Uma revista, eu estou de papel couché, pra você ter uma noção, a primeira revista, eu me lembro que fosse hoje, era 8 mil reais para rodar, a primeira. Isso há 21 anos atrás. Aí Jarinha fez a mesma coisa. Eu sou abençoado por Deus, devo dizer. Tenho muita gratidão à minha terra natal. Jarinha da minha idade, 56 anos, ele é de 68. Aí fui, ele disse assim, Marcelo, se abaixou-se assim e disse, pronto, toma aqui o dinheiro. Ele me deu 8 mil reais. Quer dizer, o dinheiro de rodar a revista ele garantiu. Em espécie. Aí eu disse, como é que eu posso lhe pagar, Jarinha? Ele falei, não, vá trabalhar, vá fundar a revista. Aí quando eu parei, Luiz, que coisa tremenda, quando eu parei na Faitivisa, meu carro tinha faltado gasolina. Eu bem tranquilo. Eu não me abalei, né? Porque eu estava predestinado, queria arrebentar. Então, meu carro faltou gasolina, eu fui bem tranquilo, entrei lá, era 2 horas da tarde. Jarinha disse, venha de noite aqui, aí me deu 8 mil reais. Quando eu cheguei de noite, o carro faltou gasolina em frente à porta da Faitivisa.
Aí eu fui, dei um abraço nele, falei, Marcelo, tu é meu amigo, a gente é irmão, desde a infância eu me lembro você, a gente batia a bola na Praça Matriz e tal. E daí eu saí com aquele recurso, enchi o tanque de gasolina, chamei um mototáxi, mandei pegar um tamborzinho de gasolina, botei, fui no posto, enchi o tanque de gasolina e disse, agora é aqui. Aí eu fui ao Recife no outro dia, paguei a revista, mandei rodar e marquei para 3 dias pegar a revista e começamos o lançamento da revista Total, a primeira edição. Aí eu botei a Foi em março também o lançamento da primeira a edição. primeira, que foi a Fight Visa, né? Depois a segunda foi a Pitu, a terceira o Grupo JB, a quarta a Ótica Brasil. E todos esses ajudaram a sua trajetória? Todos. Ou seja, você não deixou de reconhecer quem lhe ajudou nos primeiros momentos da revista já? Eu vou te dizer um negócio, Luiz, sério mesmo. Isso aí eu nunca bati numa porta para ela não se abrir. Eu nunca cheguei falando com a pessoa para ele não me atender. Então, por isso que eu digo, eu sou um homem e eu me sinto abençoado por Deus, né? Sempre eles chegaram junto, me servindo. Então, aí depois eu encontrei um amigo meu, que é amigo de infância, é amigo da minha família, chamado Jonso da Banca. Jonso da Banca Fortuna. Era um grande empresário em Vitória. E Jonso, Deus usou ele tremendamente para mim. Eu disse assim, Jonso, o projeto da revista é esse aqui, é crescer em Pernambuco, crescer em Vitória e Santo Antão, depois a gente pensar em crescer no estado. Ele olhou assim, Marcelo, mesmo assim, Jonso era um milionário, tinha várias bancas, um dos maiores empreendedores do jogo do bicho do interior de Pernambuco, que era a Banca Fortuna, disse, olha, tu vai arrebentar com esse projeto, tu vai crescer demais. Quando os políticos entender quem é você, que eu te conheço de infância, você vai arrebentar, Marcelo. Fica tranquilo, eu disse, pronto, Jonso. Aí ele disse, eu vou te dar um empurrão, Jonso. Jonso, uma bênção. Aí eu disse, Jonso, eu quero botar a Banca Fortuna na capa. Tem 30 anos a Banca Fortuna, estava completando. Naquele momento já tinha 2005, 30 já está chegando perto de em 2005 vai fazer 30 anos. Você fundou em 1975, eu sabia da história. Ele fez, tá bom, Marcelo, ele ficou emocionado, feliz, né? Aí ele disse, eu vou pagar a capa. Quanto eu disse? Aí já era mais caro, Luiz, já tinha aumentado, era 15 mil reais para rodar. Ixi, foi. Aí ele disse, faça o seguinte, eu vou lhe dar primeiro uma edição dessa. Aí rodei uma. Aí fiz um evento lá na Banca Fortuna e a gente fez um bolo, entregamos a revista na cidade toda, tal. Aí a outra edição eu disse assim, João, se eu queria sentar comigo de novo. Tu gostasse, rapaz, gostei, negócio arretado, rapaz. Pronto, toda edição eu vou botar você. Agora eu queria uma amiga, João. Ele fez, o que é que tu queria, Marcelo? João, eu queria que tu me pagasse 5 edições dessa. Por que, Luiz? Eu pensei, se eu tivesse a revista, ela paga na gráfica, o que entrasse era meu, entendeu? Eu digo, então era bom. Aí aliviava um pouquinho. Aí João assim, eu vou te pagar, João, coleção extraordinária. Uma bênção. Aí João disse assim, eu vou pagar 5 edições. Procure essa gráfica. Quando eu rodo o talão, você vai lá e vou rodar 5 edições. Aí eu já dei uma lapadazinha. Aí já eu digo, opa! Que alívio. Eu digo, aqui é aqui. Aí começamos o projeto. Aí imputava os prefeitos, os políticos, na cidade de Vitória Santão, tal. Aí uma vez, Luiz, eu me lembro como fosse hoje. Eu estava no escritório em Vitória Santo Antão. E lá embaixo eu digo a você, Luiz, que a revista Total é uma revista profética. Por que eu digo que é uma revista profética abençoada por Deus? Porque tudo meu consagra a Deus. E não é à toa que até hoje as primeiras páginas, as premissas, a outra do meio é uma parte gospel, que é evangélica. Eu tiro da Bíblia Sagrada um provérbio, um eclesiástico, um salmo e boto na revista Total, porque eu consagro a Deus. Eu estava lá em cima no meu escritório, diga quem estava lá embaixo, Luiz. Sozinho, ele com uma pessoa, o vice dele, lá embaixo no meu escritório, primeiro andar na avenida que ano era? Em 2006. 2006, em mais ou menos em agosto ou setembro de 2006. Diga quem estava lá embaixo. Eu vou antecipar, você não vai saber. Porque... Eduardo Campos. Não acredito. Foi. Estava embaixo do meu escritório. Na primeira gestão dele. Não, ele não era governador, não era nada. Você falou o vice. Ah, não. É porque o vice-candidato a vice dele era João Lira, o pai de Raquel. Entendi. O pai de Raquel. Ele e o futuro vice, na verdade. Futuro vice. Aí ele estava lá embaixo. Aí quando eu desço, aí ele estava no Espaço Básico. É uma loja que do rapaz que foi prefeito de Vitória, Demetrio Lisboa.
Ele estava no Espaço Básico fazendo uma campanhazinha dele lá e tal. Tinha 3, 4 pessoas ao redor dele. A eleição não era naquele ano? Era no ano, 2006. 2006. Mas ele ainda não estava. Ele foi antes da eleição. Ele ainda era assim, não, ninguém ele dava era nem moral. Praticamente candidato, mas um candidato que não estava em ascensão ainda. Inocêncio, parece, não tinha se unido a ele ainda não. Porque ele estava com 3%, sem chance nenhuma de ser... Sim, mas você disse que observou ele. E aí, o que você aí fez? eu cheguei junto dele, eu tinha um boné da Revista Total, e um boné, já tinha uma Revista Total assim na mão, eu cheguei junto dele. Eduardo, eu tenho até essa foto em casa. Eduardo, bota o boné da Revista Total na sua cabeça, você vai ser governador. Ele olhou assim, catou assim pra mim. E veja, o percentual lá embaixo, você... Aí eu disse, Eduardo, vê bem, você vai ser governador de Pernambuco, rapaz. Eu acho que vai dar certo, você vai ser o governador. E Mendoncinho era o governador, Java tinha saído, ele tinha 3%, Humberto tinha uns, sei lá, 30%, Mendoncinho era o segundo lugar, era Mendoncinho primeiro, Humberto segundo e ele terceiro. Era Mendoncinho primeiro, isso aí eu lembro. Humberto segundo e ele terceiro. Aí ele disse assim, tu acha, rapaz? Eu acho que vai ser. Eu vou fazer um negócio com o senhor, vou fazer uma capa da Revista Total, vou botar na capa que o senhor vai ser governador. Se o senhor chegar lá, o senhor me ajuda. Ele disse assim, rapaz, fica tranquilo, deixa comigo. Aí eu disse, pronto, apertei a mão, a gente fez foto, tudinho, registramos o momento, João Lira sim e tal, a gente fez foto do João Lira também, e eu fiquei acompanhando ele pela cidade, ele entrando nas lojas, falando com um com o outro, aí começou a nossa trajetória. Aí, e ele era trabalhador, ou seja, ele já estava ralando. Uma benção, uma benção. E ele também predestinado, o cara tinha saído de ser ministro da Ciência e Tecnologia. Do governo Lula, que estava na primeira mandato. E quem estava junto dele nessa época apoiando foi Zé Grailson Velho, que a gente chama Zé do Povo. O pai do ex-prefeito. O pai de Agrailson Júnior e o avô de Agrailson Vitor. Aí o Zé do Povo com ele, tal, e a gente acompanhando, depois chegou o Agrailson Júnior, abraçar, a gente na cidade, tudo entregando, pronto. Aí começou minha amizade com ele. Eu já conheci ele de 88, né? Mas a aproximação foi nesse dia que Deus levou ele lá no escritório, embaixo da Revista Total. Veja bem. Aí deu certo, Luiz. Eu fiz uma capa dele, eu botei ele, eu disse, Eduardo, eu quero um depoimento seu. Aí ele botou que quando chegasse a ser governador, ia aproveitar o talento do jovem Marcelo Mesquita. Isso faz quase 20 anos, eu era mais jovem, eu tinha o quê? 30 e poucos anos. Ele disse, o jovem Marcelo Mesquita e tal. Quando eu chegar lá, Marcelo, você vai estar comigo no palácio. E assim se aconteceu. Ele foi governador, e o governador, 7 anos consecutivos, melhor do Brasil, ia ser presidente do Brasil e teve aquela tragédia, todo mundo sabe. Ou seja, o ex-governador faz parte também de um dos grandes apoiadores e incentivadores do projeto Revista Total Brasil. E quando ele chegou no poder, todo mundo sabe isso, aí eu disse, pronto, aí vai ser o meu garoto propaganda, Eduardo Campos. Aí eu fazia várias capas com ele, né? Capas e mais capas, todo ele com 93% de aprovação. Até porque você estava reconhecendo de fato o grande trabalho que ele fez à frente da governança, da gestão pernambucana, né? Que referendou no Brasil todo. Então a gente não pode, não é simplesmente porque ele lhe ajudava, é porque nós perdemos o último grande líder do Brasil. Aquele acidente infeliz levou a última referência que a gente tinha. Não é porque era pernambucano, não. Se fosse paraense, se fosse paulista, nós diríamos a mesma coisa. Mas, felizmente, era nosso. Então, o Eduardo cumpriu o que ele prometeu em 2006. Cumpriu. Aí eu recebi a publicidade, né, do governo do estado. Ele me ajudou demais. Todo mundo queria estar com o Eduardo na capa, todos os prefeitos. E a gente fez aquele trabalho maravilhoso, feito todo mundo sabe. A revista cresceu muito. Eu me destaquei muito, né, na época de Eduardo Campos. Eu tenho muita gratidão a ele. Eu também não tinha casa para morar nessa época, construí minha casa, fui abençoado por Deus com a ascensão de Eduardo. Hoje eu sou reconhecido em todo o Brasil, em todos os municípios brasileiros, vários políticos. Por quê? Porque eu cresci com a ascensão de Eduardo, várias personalidades que via no anonimato, que não era reconhecido, e Eduardo deu nome a essas pessoas. Marcelo Mesquita, eu vou aproveitar essa sua fala, que está claro o quanto você reconhece quem te ajudou lá atrás, certo? Todas essas pessoas, você talvez não vai esquecer de algum, mas não é por maldade, mas você também é recíproco, você é leal a quem te ajudou, não só falando aqui na História do Sucesso, mas nas ações do dia a dia. Mas, quando você cresce, quando você ascende profissional e politicamente, você tem todos os tipos de perfis.
Se você tem todos os tipos até de ciumeira. Você é reconhecido como um homem de equilíbrio emocional alto, de inteligência emocional avançada. Isso é importante para transitar em todas as esferas do poder, sem criar ranhuras, sem sofrer arranhões? Sim, sim, com certeza. Veja bem, Luiz. É, feito eu disse logo, eu sou filho de Carlos de Mesquita, né? E minha mãe era Enói. Meu pai era uma pessoa muito serena. Meu pai. Quando meu pai faleceu, eu tinha 23 anos de idade. Eu nunca vi meu pai aumentar o tom de voz. Com ninguém. Com ninguém. Eu nunca, foi uma coisa. Eu era fã do meu pai. Por quê? Ele não aumentava o tom de voz, era sereno. Meu pai era de uma qualidade de pessoas que caísse um avião a 200 metros, ele estava aqui, não se abalava com nada. Resiliente, Ninguém, nada tirava calma, ele do nada tirava ele do sério. sério. E um homem, eu considero ele intelectual. Meus tios, né? Minha mãe mesmo era uma líder por natureza. Então, e eu sou estudioso, eu gosto de estudar. Não, Luiz, eu não estudo, eu estudo provérbios há 30 anos. O livro de Eclesiástico, o livro da Bíblia Sagrada. Por eu ser evangélico, eu acredito 100% na Bíblia Sagrada, que eu acredito que a Bíblia é o livro dos livros, e estudo provérbio há 30 anos, mas não por exaltação, não por querer aparecer, por necessidade de viver bem e entender, ter um farol na minha vida que é Cristo. Então, o livro de provérbio, para mim, é o maior livro do mundo. Que quem escreveu o provérbio foi o sábio Salomão. É escrito, é escrito de provérbio, é extraordinário. Então, a minha serenidade deve vir do meu pai, com certeza. Através de oração, vem o equilíbrio. Né? Eu faço hoje uma tática que eu oro fazendo tipo uma meditação. Os orientais fazem meditação para alcançar um equilíbrio. Eu faço a meditação, não é? Respirando, fazendo aquele trajeto todinho e orando a Deus. Mas antes disso, eu leio um versículo de provérbio, Eclesiastes, diariamente. Sempre. Sempre. Isso eu faço há 30 anos. Então, por quê? Porque com isso aí, hoje as grandes empresas, Luiz, os grandes CEO nacionais e internacionais, quando ele vai contratar pessoas, ele quer pessoas sábias, intelectuais, mas antes disso, ele quer o QI da pessoa, a inteligência emocional. Como é que funciona o camarada, se o cara é um cara sereno, sóbrio? Isso aí eu acho uma das coisas mais importantes na vida do ser Concordo humano, plenamente. o equilíbrio. Né? Isso que os políticos não têm. Por isso que eu sou muito feliz nas minhas táticas. Quando eu vou a um político repassar, tem político que diz que fala da onde vem essa minha serenidade, sabedoria. Eu digo, não, da Bíblia Sagrada, de provérbio, de oração, de aceitação. Eu tinha um tio, Luiz, chamado Gabriel de Freitas e Mesquita. Meu tio era evangélico também, estudioso de provérbios, estudava ali Bíblia Sagrada, os bons livros de autores bíblicos, e ele foi meu mestre, um dos meus mestres, meu guru também. Meu tio era um dos homens mais inteligentes que eu conheci. Ele dizia a mim, Marcelo, ele falava por palavra, sabe, Luiz? Por palavra. Ele usava parábolas o dia Palavras o todo, o dia tempo todo. Ele dizia, Marcelo, tudo na sua vida, meu sobrinho, que você for fazer, você, quando tomar suas maiores decisões, de hoje até se você chegar a 80, 90 anos, você pense 5 vezes para responder e 72 horas para dar a posição. Não se abale, respire fundo, pare para você tomar suas decisões. Não Você seja vai ser afobado, mais ou muito menos isso. feliz. E eu uso isso diariamente na minha vida, entendeu? Marcelo, não tem jeito da gente não entrar. Eu vou antecipar até essa pergunta, porque você já falou alguma coisa aí. Você, lá atrás, quando o Eduardo era 3% contra 32% ou era 42% do Mendonça, depois a gente confirma isso, mas era disparada. Você chegou nele e já fez um prognóstico que ele ganharia as eleições, certo? Mas isso você vem fazendo como estrategista, como estudioso do mercado, há muitos anos. Você teve acertos aí acima de 99%. O que é que você faz? Que tipo de trabalho você faz para ser tão assertivo nas eleições? Para ser tão assertivo em quem vai chegar nas eleições? Como é isso? Pronto, veja só. Eu faço um tipo de estudo técnico.
Estudo político em cima da cidade, em cima dos políticos Dos que a gente vai trabalhar, dos adversários, de todo adversários. mundo. Então, o que acontece? Eu vou na cidade, eu analiso quem é o candidato, eu analiso quem é o opositor a ele, eu analiso como é que está a cabeça dele para aquele momento, dos 90 dias antes da eleição, 70, sei lá, e vou tirando as minhas ideias, escutando a população, Ah, para se você também entender, escuta a população. escuto a população, vou Ok. buscar, faço minhas pesquisas internas, vou buscar em pesquisa, porque hoje quem mais entende, vamos dizer, Pernambuco, quem mais entende pesquisa em Pernambuco é Eduardo da Fonte. O Palácio faz suas pesquisas, o próprio Assembleia Legislativa faz, todos os partidos estaduais faz pesquisa interna dos 184 Todos de municípios consumo de interno. consumo interno, e a gente pega essas pesquisas, eu tenho minhas fontes, analiso as pesquisas, faço meus estudos, e aí a gente chega mais próximo do acertivo, ou seja, nós acertamos, Luiz, simplesmente 98% da eleição de 2004 para cá. Então é fato, Luiz. Quantos fatos, não existe argumento. Fato é fato. Ou seja, todas elas você faz um estudo técnico antes, não é chute. Você vai fazer, tem essa rotina para poder chegar no diagnóstico. É isso? Justamente. Então a gente tem uma equipe também qualificada, eu tenho vários jornalistas junto comigo, pessoas sérias, capacitadas, com várias formações. Então a gente vai escutando a população, quando vai se aproximando, vai de novo para a cidade. Tem cidade em Pernambuco, 184 cidades, a menos que eu fui 50 vezes. Né? Eu conheço todas as 184 cidades de Pernambuco, então a gente vai nas cidades, Ou eu seja, mesmo eu algumas vou, você vai mais de uma vez por ano. mais uma vez por ano, eu acompanho os 4 anos as cidades, vou analisando. Então vamos dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Serra Talhada, Márcia, Márcia Conrado. Márcio Conrado, Caruaru, Rodrigo Pinheiro e Petrolina. Pelo meu entender, Simão, né? Simão, todos três serão reeleitos. Tanto Simão Isso será com base nos seus reeleito, com base estudos no já. estudo. Márcia de Serra Talhada e Rodrigo Pinheiro de Caruaru. Mas eu falo isso, não recebo nada por isso. Mas é minha análise que eu fiz, a gente escutando as pesquisas, Então eu quero lhe fazer uns desafios, posso? Entendeu? Sim, pode, mas antes do desafio, deixa eu te dizer um negócio. E você me perguntou, voltando a provérbio, depois você faz. Tá. Se você ler, você vê Eclesiastes diz assim, ó, no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 15 ao 17, diz que a sabedoria, Luiz, ela é mais forte que 10 governantes que haja na cidade, no estado ou no país. Essa palavra pode ser regional, estadual ou nacional. Então a sabedoria ela é mais forte que 10 governadores ou 10 presidentes Lula. Então, se um Lula bota a mão em cima do cara, o cara fica forte, imagine o cara mergulhar no livro de Salomão em Provérbio, mergulhar na sabedoria de Eclesiástico e não se exaltar e manter a humildade e a simplicidade. Ele fica preparado de conversar com qualquer pessoa. Então você fica um homem sábio, os feitos sábios de antigamente. Tá entendendo? Aí você começa a desenvolver. Por isso que a gente chega a desenvolver uma sabedoria e chegar a acertar, chegar a ajudar muitos prefeitos. Depois eu te conto várias cidades que eu ajudei o prefeito. Mas por que eu ajudei? Porque o prefeito acreditava em mim, mandava me chamar. E quando eu chegava para conversar com ele, a primeira coisa que eu percebia que ele estava perdendo não era nem para a cidade, era para ele próprio, sua autoestima lá embaixo. Perfeito. Os ataques da campanha, de uma política, ele se abalava. A falta de recursos, o nervo abalava, sem preparo. Porque, veja, Luiz, o homem tem que ter preparo, se alimentar bem, dormir bem, emocional, espiritual, um exercício físico. Tem que ter um conjunto para ele estar bem, forte, para ele ser um líder. O líder, Luiz, ele não pode chorar. O líder não pode mostrar fracasso. O líder tem de impor sua liderança. Tem de ser sereno, resiliente. O líder tem de liderar em todos os aspectos. Não é assim? Perfeito. Mas pergunte sua pergunta. Veja, e não é para lhe comprometer. Mas você em seguida trouxe uma das palavras mais fortes para mim, sabedoria. O Eduardo Campos foi o político mais completo com quem você já trabalhou? É uma pergunta, fique à vontade. Você disse, não foi. Eu tenho 3 políticos que me enchem muito a vista. Eu digo daqui de Pernambuco.
não é de Pernambuco. Isso não quer dizer que os outros não prestem. Não, lógico. Do Brasil Ninguém está tem dizendo muitos. isso. Do Brasil a gente cita, tem muitos. Tem Zema, hoje da nova geração, né? Tem vários. O presidente Lula é uma capacidade e tal de resiliência e tal. Mas Eduardo foi aquele que estava mais preparado. Eduardo ia ganhar o Brasil. Eduardo ia ser presidente. Veja Tinha bem, sabedoria. o poder de convencimento de Eduardo Luiz Barbosa era tão grande, que muitas vezes ele próprio, talvez ele não alcançasse o poder de sabedoria, de conhecimento que ele Dom, tinha. isso era dom. Era dom, isso é dom. Isso é dom. Veja bem, uma vez ele foi falar parece que foi em Santa Catarina, tinha 2.000 pessoas. E a pesquisa dizia que naquelas 2.000 pessoas, faziam uma pesquisa antes, meia hora antes, 2% votaria nele. 2% daquelas 2.000 pessoas, executivo e empresário, votaria nele. E ele falou 1 hora e 40 minutos, argumentou, mostrando os planos de ação que ele tinha para o Brasil. Pasme, se você vou dizer antes, agora. 2%. Antes, 2%. Quando terminou de falar, automaticamente a equipe saiu fazendo a pesquisa. 58% votaria nele, depois que viu ele falar. Veja o poder de argumento que Eduardo tinha. Eduardo tinha uma visão diferenciada, ampla da coisa. Eduardo era um dos homens mais sábios, mais inteligentes. Ele era tão inteligente, todos aqueles que conviveram com eles, como Felipe Carreira, Geraldo Júlio, vários secretários deles que conviveu com ele, a própria Raquel Lira, teve uma ascensão na sua vida, melhorou em todas as áreas, de tão inteligente que ele era. Eu aprendi muito, o Eduardo foi o meu mestre. Eu acompanhava muito ele nas cidades, nos municípios, vendo as palestras, vendo os argumentos dele. Era argumento muito lógico, contundente, entendeu? Marcelo, tem tanta pergunta para lhe fazer, mas eu não posso deixar você, quando você se Deixa eu te dizer também, os outros dois que eu vejo também muito preparados. Você falou no Lula e no Zema, não são os dois, não? Lula eu acho que Lula é orconcum, vamos dizer. Lula tem um preparo natural também, depois a gente fala de Lula, mas de Pernambuco, Lula é pernambucano, mas eu digo a nível nacional, já boto Lula até internacional. Mas você vai trazer para Pernambuco. Vamos trazer para Pernambuco. Um é Raquel, a nossa governadora Raquel, e João Campos. Todos dois estão no patamar só. Né? João Campos é um jovem muito inteligente, não é à toa que João Campos é filho de Eduardo Campos, neto de Miguel Arraes. João Campos é o mais velho, não? É o mais velho. São 5 filhos, Eduardo tem. E tinha, né? João Campos, muito preparo, João Campos, Renata Campos, a sua mãe, uma capacidade reconhecida nacionalmente. Então, João Campos é um dos políticos mais inteligentes da nossa geração que eu conheço. E a outra é a governadora Raquel. Raquel, ela está, eu acho, até um pouquinho mais preparada que João Campos no momento, que ela deve ter 43 anos, João tem 30. E passou por várias outras... Raquel é delegada, Raquel é secretária, foi secretária de Eduardo, procuradora, prefeita do Recife, 2 mandatos, deputada estadual. Prefeito de Caruaru. Prefeito de Caruaru, 2 mandatos, deputada estadual, parece que foi 2 mandatos, secretária de Criança e Juventude, delegada. Então, Raquel é muito preparada. Tem mais sobrinha bagagem. De João Lira. Filha de João... Não, sobrinha de Fernando Lira. Sim. E filha de João Lira. João Lira é uma das capacidades intelectuais também de Pernambuco. Fernando Lira foi ministro. E Fernando Lira era um dos maiores tribunas do Brasil. Então, mas Raquel é muito jurista, ministro da Justiça, foi deputado federal várias vezes, ele tinha a maior oratória, uma das melhores do Brasil. Mas aí Raquel está muito preparada. E Raquel controla, Luiz, eu percebo muito bem que ela controla a emoção e a razão. E o tempo, ela é clássica. Ela é resiliente, ela aceita a crítica com sabedoria, né? Sem turbular, tranquila, calma. Então Raquel, não se espante, Luiz, se amanhã, se ela vir ser reeleita e até no futuro ser presidente do Brasil. Quem viver, verá. O que eu estou falando aqui é uma coisa técnica. O estudo que eu faço em cima da governadora Raquel. Raquel, quando ela terminar o governo agora, eu joguei na capa da revista Total aqui, Luiz, quando ela terminar o governo, ela vai ter uma das maiores malhas rodoviárias do país. Nós vamos ter aqui... Essa revista já é da semana. Nós vamos ter uma das maiores malhas rodoviárias do Brasil aqui em Pernambuco. Então, Raquel preparou o governo financeiramente, né? Então, esses 3. E vários outros. Pernambuco importa políticos, como Silvio Costa agora está dando um show, né? No Ministério de Portos e Aeroportos. Silvinho. Marcelo Mesquita,
eu vou juntar uma pergunta a outra, embora você já tenha passado aí de relance. Qual a importância da religiosidade e de sua família? Da dona Jacilene, dos meninos em casa, para que você tenha tanta força para continuar fazendo a revista e os outros negócios crescerem então. Eu digo o seguinte, Deus é minha primícia, entendeu? Minha esposa é meu vigor, Luiz. Meus filhos e minha netinha são meu rebento, né? A família é a base. Helena. Helena, minha netinha Helena. A família, Luiz, é a base de tudo. A família, a fé, né? Eu sou evangélico, vai fazer 30 anos, esse ano faz 29 anos, no dia 31 de agosto de 2004 agora, né? 31 de agosto, agora Antes faz de 29 casar, anos. você já estava na Lógico, fé. lógico. Eu aceitei a Cristo como meu Salvador em 1995, 31 de agosto de 95. No dia 31 de agosto, hoje é 1, né? Hoje é 1 de agosto. No dia 31 agora eu faço 29 anos de evangelho, entendeu? Então a fé é o pilar, né? A fé em Deus, né? A minha família, a minha esposa, meus 2 filhos, a minha mãe, Luiz. Eu tive uma mãe muito abençoada. Minha mãe era Enói Mesquita, Enói Vera de Souza Mesquita. Minha mãe, eu perdi minha mãe faz 6 anos, no dia 30 de junho eu perdi minha mãe, mas minha mãe foi um exemplo de resiliência, de fé, de 30 mulher de de junho de fibra. 2018? 30 de junho de 2018 eu perdi minha mãe. Né? No São Gera, ela estava boazinha, com 84 anos, quebrou o fêmur e com 15 dias veio a falecer. Ela tinha 4 filhos, eu e meus 3 irmãos, né? Marco, Fernando e Geraldo. E perdemos Fernando na pandemia agora, né? Meu irmão encostado mais velho. E só tenho eu e Marco Mesquita. E também tenho 2 irmãos por parte de pai, que é Carlos André e Carmen. Eu tenho 2 irmãos por parte de pai. Mas assim, a minha mãe era muito resiliente. Minha mãe teve um câncer, Luiz, um câncer em 1985, um câncer de mama. Isso aí ninguém me contou, eu vi. O médico deu poucos dias à minha mãe, né? E minha mãe disse: Eu quero viver. Viu que a gente, os 4 filhos dela, nenhum estavam ainda equilibrado na vida. E ela precisava de levantar a gente, estar junto da gente. E ela teve um câncer, minha cunhada Yolanda Mesquita, que é quase filha de minha mãe, casou com meu irmão mais encostado a mim, que tinha 16 anos. Yolanda, mamãe estava em casa e ela disse: Olha, eu tô com câncer, estourou. E ela fez uma operação e estourou um câncer. Começou a sair pus. Ela disse: Eu vou melhorar agora, Yolanda. Agora. Ela fez uma oração, se ajoelhou no banheiro da minha casa e começou a puxar o pus, espremer e tinha de ir pro médico e ela disse: Espreme aqui comigo, Yolanda. Varrar, começava a pular o pus assim. E ali ela foi curada por Deus. Impressionante. Por quê? A fé. Ela sentiu que a gente precisava dela. Eu, meus irmãos. E daí eu sou muito grato a Deus de ter uma mãe feita a minha, Enói Mesquita. Minha mãe foi uma bênção, um pilar na minha vida. Eu passei momentos difíceis. Eu passei momento muito difícil na minha vida, Luiz. E precisei de uma mão amiga. E minha mãe chegou para mim e disse: Meu filho, eu estou junto com você. Você vai vencer. Forte, Deus uma mulher usava forte, minha Marcelo. mãe muitas vezes para mim. Deus dizia, minha mãe disse: Você vai vencer. Você vai ser muito feliz na vida. Tudo passa nos piores momentos da minha vida. Então, eu agradeço muito a Deus. Aí depois, quando eu aceitei a Cristo como Salvador, é, quando eu casei, Deus me deu uma mulher também completa. A minha esposa, Jacilene, uma bênção na minha vida. Deus falou para mim que ia me honrar, ia tirar uma rosa do seu jardim, e botar na minha mão, e construir famílias, filhos, e me dar uma vida próspera. Prosperidade, Luiz, não é dinheiro, não. Prosperidade é paz do espírito, qualidade de vida, fé em Deus, aceitação, aceitar as coisas que pode modificar e ter coragem para modificar aquela que você consegue. Marcelo, é um trajeto de vida. várias vezes você agradeceu a mim, nós dois conversando, tomando café ou almoçando, você vai elogiou, disse: Minha sogra foi outra bênção, meu sogro. E isso não é muito comum. Normalmente genros não se dão bem com sogro e sogra.
Isso para você também foram dois pilares? Foi demais, demais. Meu sogro e minha sogra, quando eu fui casar com a minha esposa, eu procurei meu sogro e minha sogra, isso eu tinha 29 anos. A minha esposa tinha 17, ia fazer 18. E eu procurei meu sogro e disse: eu quero namorar com sua filha, eu já é evangélica, ela é evangélica, cantar no coral da minha igreja, uma moça que nasceu praticamente no evangelho, dedicada à obra. E eu digo: eu quero a filha de sua mãe. Ela não foi contra nada. Me deu o maior apoio. Minha sogra, meu sogro, chegou para mim, me deu apoio, me apadrinhou como filho também. E lhe apoiou depois do casamento demais, nas dificuldades? Muito nas dificuldades. Me deu uma casa para morar no começo. Eu passei um ano morando, uns 2 anos morando na Fica casa aí à da minha vontade sem pagar nada. sem pagar nada. Foi benção. Meu sogro fazia eu sair da casa da minha mãe, graças a Deus não faltou nada, mas eu ia para lá, ele fazia um cuscuzinho, a comida para mim, sempre um paizão, uma benção na minha vida. E eu prometi a ele, Luiz. Eu digo: eu serei, meu sogro, um grande homem. E eu não vou lhe decepcionar. E isso aí eu fui muito feliz, sou muito feliz. A minha sogra, uma vez, Luiz, eu vou dizer uma coisa aqui, entrar na fé, eu vou entrar na fé, isso é interessante, é um testemunho que eu tenho. Eu estava, Luiz, em 2007, com a revista Total, nas dificuldades da vida, o empreendedor, toda a trajetória, Luiz, do empreendedor é dificuldade, todos eles passam para depois chegar a vencer. E eu estava em Santa Cruz, Capibaribe, de meio-dia em ponto. Eu estava sem recurso de almoçar, né? E estava de carro, já tinha um carro, mas eu não tinha, estava sem dinheiro, numas lutas, tal, eu com um senhor, um motorista comigo, tal, a gente lá, e a gente sem dinheiro, orando. Eu comecei a orar a Deus, junto com meu carro, em Santa Cruz, Caparibe. E chegou um missionário, me encontrou e disse: Marcelo Mesquita, eu vim falar com você. Foi Deus que mandou. E eu parei assim. E ele não me conhecia? Não me conhecia, foi Deus. Eu disse: tá bom, Deus mandou, tranquilo. Aí Deus usou ele para mim, fez promessa, ele disse: só essa revista será um cajado. Marcelo, essa revista Total, você presidente, será um cajado. Use ela para abençoar pessoas. Você vai ajudar muita gente no estado de Pernambuco, você vai crescer em Pernambuco, em todo o Brasil. E aí Deus usou ele em profecia para mim, Luiz. Tremendo, tremendo. E aquilo ali, eles, no pior momento da sua vida e de alguns amigos seus, algumas pessoas, use o nome da revista Total, que você vai ter um grande produto. Deus está mandando eu te dizer. Vamos almoçar comigo ali. Ele pagou meu almoço sem saber. Quando ele saiu, Luiz, tocou o meu telefone, era o prefeito da cidade, José Augusto Maia. Talvez nem ele se lembre. Ele me pagou um dinheiro, na época foi R$ 6.000, de um serviço que eu fiz para ele. Marcelo, vem aqui, quer lhe pagar. Pagou a mim o serviço. Eu já enchi o tanque de gasolina, paguei comprei uma roupazinha lá para minha esposa, a benção, a feira do mês todo. E vim embora e vim com a promessa de Deus na minha vida. Aquilo ali, a promessa no coração daquele missionário que tinha me dito. E daí, Luiz, deu certinho. Foi tudo que ele está dizendo, aconteceu. Essa revista é um cajado, abençoado por Deus. Por isso que eu consagro, Luiz. Muitas vezes eu falo várias vezes, eu consagro aqui a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus na primeira página. Na outra página aqui, a palavra de Deus, no meio é um provérbio também, a palavra aqui é a minha primícia, meu sócio é Jesus Cristo. É Deus, eu chamei ele para ser meu sócio. Aí, Luiz, teve um fato interessante, e quando eu chego em casa, depois, tal, eu com aquela promessa, e minha sogra adoeceu. E eu já tinha feito uma capa do presidente do Hospital Português, Alberto Ferreira da Costa. Fiz uma amizade muito grande com ele, não é? Feito eu falei, e ele disse, ele é provedor do Hospital Português. Quando minha sogra adoeceu, a gente foi para o Procápio. Ela ficou no Procápio, um problema no coração, e daí eu disse, eu estava lavando a mão na minha casa quando chegamos do hospital, minha esposa chorando, meu sogro chorando, e eu disse a minha, aí Deus falou no meu coração, Luiz. Deus falou no meu coração. Lembra, meu servo, que eu disse a você que essa revista será um cajado. Pegue sua sogra, leve para o Hospital Português, que eu dei nome a você sobre os nomes. Então eu fui, disse a minha esposa: vamos levar a sua mãe agora para o Hospital Português. E fui lá no Procap, pegamos ela, falei com o doutor Alberto, eu estou com um probleminha. Minha sogra, aconteceu isso com ela. Ele disse: traga ela aqui para o Hospital Português. Prontamente. Procure Sheila, minha secretária,
Diga que é meu amigo, que eu vou ligar para ela, tá tudo certinho. Cheguei e a gente levou minha sogra para o hospital português. Ela passou, Luiz, 30 dias lá, tudo particular, tudo pelo nome da Revista Total. E eu me lembrando da promessa de Deus, e eu dizendo a minha sogra, eu não vou decepcionar. Mas para isso, Luiz, para eu fazer isso com a minha sogra, ela também apostou em mim no começo. Sim, sim. Ela Deu confiou, me deu apoio a você, gratidão, com o me deu apoio que você apoio. precisava. E ali eu dobrava meus joelhos e dizia, meu Deus, não deixa eu decepcionar essa. Eu nunca vi uma pessoa, tive a minha sogra. Minha mãe e minha sogra, fui muito feliz. Minha mãe e minha sogra são bênçãos de Deus na minha vida. Foram bênçãos. Ali, Luiz, eu agradeci a Deus. Minha sogra pedia para ela não me decepcionar. Ela. E realmente, feito eu fiz, eu honrei ela. E depois ela veio a falecer, mas depois de uns 6 meses, mais a gente honrou a ela. Né? Quem faleceu antes, sua sogra ou sua mãe? Minha sogra. Aí, minha sogra foi em 2014. 4 anos antes de sua mãe. 2014. 10 anos está fazendo agora. 2014 foi. A minha mãe em 2018. Né? Marcelo, você está falando tantas coisas aí, e eu fico aqui tentando me segurar, porque eu sou mole, sou chorão. Né? A gente precisa, e eu admiro, elogio isso que você está fazendo, porque a gente precisa agradecer as pessoas, preferencialmente em vida. Em vida. Né? Reconhecer o que elas fizeram por a gente. Às vezes, como você disse agora há pouco, talvez ele nem lembre, nem saiba. Você falou umas 3 vezes já sobre isso. Talvez a pessoa que te ajudou nem saiba também o quanto te ajudou. O quanto te ajudou. E eu sou um abençoado. Assim, né? Então, eu vou fazer uma transição para você. Eu voltei para minha cidade, para Serra Talhada, numa situação muito ruim. Meu pai tinha falecido. Eu entrei numa espécie, pela primeira vez na vida meu, fiquei deprimido. Cheguei lá meio complicado da cabeça e o restinho do dinheiro que eu tinha perdi. Fiquei sem dinheiro, investi tudo errado. E na minha cidade, não é uma cidade rica, você sabe, né? Serra Talhada. Minha família não é uma família de grandes recursos, mas uma pessoa lá, uma Maria Madalena da vida, né? Chamou ela de Nininha, me pegou pelo braço e disse, vou lhe ajudar. E ajudou muito, muito, assim, do jeito que ela podia, que não podia. Se sacrificou muito para que eu não sucumbisse. Me levou para a igreja, me ajudou financeiramente, me dava orientação, me dava apoio moral e tal. E aquilo me deu sustentação, aquilo me deu força. Você falou agora, eu não podia decepcionar minha sogra, não foi isso que você disse? Eu queria valorizar aquilo e eu pensava muito, meu Deus, me deu uma força, para eu poder recompensar essa mulher, para eu poder reconhecer publicamente o que ela fez por mim também, porque ela fazia por muita gente. Então, eu ainda não tive essa chance do ponto de vista financeiro. Do ponto de vista pessoal, de reconhecimento, de dizer frases, eu tenho tentado fazer. E nem é o que talvez ela queira, não é o que ela quer. Mas eu quero que Deus saiba o quanto eu sou grato a ela, por ela ter feito isso por mim, não precisava fazer. Então, o que eu admiro em você é isso. Você tem agradecido aqui pessoalmente comigo, hoje publicamente está agradecendo as pessoas, e isso é incomum, você sabe disso. As pessoas costumam não ser gratas, costumam chegar lá, crescer e esquecerem de quem as ajudou. Nesse sentido, para ter um projeto tão forte como a Revista Total é hoje, o grupo que você tem foi importante, as personagens que fazem também a Revista Total diretamente. Muito, muito, muito. Eu sou uma pessoa realmente abençoada por Deus em todas as áreas, sabe, Luiz? Veja bem, eu tenho amigos, eu tenho parceiros, um amigo Madiael, depois eu vou falar dele um dia. Madiael. Nesse programa a gente pode falar. O irmão Madi. Ah, sim, é um amigo sim, meu de conheço, infância, eu conheço. um grande homem Grandão, que me ajudou claro. demais, muito, muito, muito. É um amigo meu de infância, eu nasci numa rua, ele noutra. E ele me ajudou demais. Amigo mesmo, amigo é aquele que
sempre está junto da pessoa, ele é um amigo. A Bíblia diz que tem amigos mais chegados que teu irmão. Apesar, Luiz, que meus irmãos são muito chegados a mim, tenho vários irmãos, são bons demais para mim, a gente é amigo mesmo, mas o Mamadi é um irmão também. E tem uma equipe. A equipe tem o Zé Maria Seguro, outro amigo meu. Depois eu vou falar, trazer essas pessoas aqui no podcast. Mas eu tive vários jornalistas que me ajudou no começo, designers que me ajudaram, funcionários abençoados por Deus. Mas hoje nosso grupo é muito forte, é muito grande. Hoje nós temos a Revista Total, ela tomou uma proporção, Luiz, gigantesca. A revista é quase um patrimônio de Vitória de Santo Antão, de Pernambuco, e no porvir será um patrimônio do Brasil. Por quê? Porque tomou uma proporção que tem pessoas, colaboradores que não recebem nada. Todas as cidades de Pernambuco nós temos um colaborador. Um ou dois, tem cidade que nós temos, Recife aqui, nós temos mais de 30 colaboradores. Não recebem Aqui nada. na Metropolitana? Sim, pessoas que me ajudam. Porque a minha história, desde a época de Eduardo, toda a estrutura do poder a gente utilizava. E eu criei também um poder paralelo. A Revista Total hoje é um poder paralelo do bem, lógico, do bem. Para ajudar os poderes. Ajudar os poderes e ao mesmo tempo ajudar pessoas. Então, minha equipe, Luiz, eu tenho jornalistas como Marcos Lima, temos Márcio Maia, está comigo há muitos anos, temos Elia Roma, começou comigo, ainda continua, mas temos vários jornalistas, designers. Foram mais de 30 pessoas que passou na nossa mão, pessoas que passaram na revista, teve uma ascensão estadual, até nacional, estão trabalhando em várias empresas, né? E a Revista Total é uma revista abençoada de verdade por Deus. Até as matérias, Luiz, que nós botamos, tem conjunto, pronto, esse grupo Ação e Louvor, no como ele hoje é nacional, até internacional evangélico, ele saiu na página da Revista Total, quando ele estava começando. Várias personalidades brasileiras, pernambucanas, a gente botou. Não é que a gente fez a ascensão desse grupo, mas a gente somou, né? Deu uma contribuição, pequena contribuição, mas demos. E a Revista Total cresceu demais, mas por causa do nosso grupo. Nós temos um grupo, não é Marcelo Mesquita só. Não é um grupo de pessoas qualificadas, né? Hoje a gente tem profissionais em Brasília. Nós temos um estratégia que está começando em Brasília agora, depois eu vou tocar nesse assunto. Nós temos no interior de Pernambuco, cada região, micro-região, a gente tem um representante, o jornalismo manda matéria, porque nós temos, Luiz, um blog, que é o blog da Revista Total, o Instagram, o Face, da revista, tem um podcast agora, temos vários parceiros dos blogs estaduais até nacionais, é um conjunto, né? É um grupo de comunicação de verdade. As redes sociais nossa está dando 2 milhões de visualizações. É mesmo? Só assim? nos últimos O conjunto das redes sociais. Só nos últimos 90 dias. Né? Então a gente tem pessoas qualificadas. Ninguém cresce só, né? A gente tem uma base em todas as áreas. O seu time também é muito importante para fazer a revista do que ela Você no podcast, eu te conheço, Luiz, já há uns 15 anos, mas você também agora no podcast, sempre a gente é amigo, um ajudou o outro. Então, quer dizer, é uma qualificação de pessoas. É uma engrenagem que tem impulsionado os negócios, né? Justamente. Marcelo, você promove também, você não se contenta só com a revista, não se contenta só com o blog, tudo isso dá publicidade aos bons serviços. Ninguém lê uma revista sua, um blog, detonando ninguém. Você só tem lá críticas construtivas e propositivas por gestores. Sim. E você, essa relação consegue trazer para a revista, para a capa da revista, grandes autoridades, personalidades que não vão para outros meios de comunicação e preferem ou a revista ou o nosso podcast, os dois, como foi o caso aí mais recente do ex-tesoureiro do PT, homem-chave dos governos Lula, Delúbio Soares, que só veio especialmente a Pernambuco para participar do podcast. Essa relação sadia, saudável com todas as gestões, ela é importante para um projeto como o da Revista Total? Sim, sim, muito, muito importante, porque assim, eu me prontifico, né, inteiramente para ser benção e pontes para os poderes. Quando eu digo que é um poder paralelo, é o seguinte, Luiz, quem esteja no poder,
eu estou do lado dele para dar a minha contribuição. Se Bolsonaro amanhã for presidente, eu vou estar lá. Quando Bolsonaro foi presidente, eu estava 4 anos lá, em Brasília, na presidente, por lá, rodeando os poderes para dar minha contribuição. Lula, quando chegou no poder, eu já estou junto também. E eles me procuram porque, dentro da minha posição que eu me prontifico, a minha posição que eu tomei, eu sou neutro em toda a política e quero me tornar bênção, não é? Harmoniosa com os poderes, é justamente utilizar um poder paralelo do bem. Então o Delube me procurou e a equipe dele tudo disse: Marcelo, eu preciso de fazer um trabalho no Nordeste e quero uma interlocução positiva. Tal, não tem problema, tranquilo. Eu tenho minha postura, todo mundo sabe, e a porta não fez para ninguém. E eu vejo Delube um grande crânio a nível Brasil, até internacional, preparadíssimo. É um cara que Lula escuta ele, Lula escuta Zé Disseu e Lula, Zé Disseu e Delúbio, e Janja, né? E algumas pessoas, os ministros, mas assim, Delúbio, ele é um crânio. Então abri a porta para ele e a gente presta algum serviço, não tem um problema. Qual é a porta da Revista Total, Luiz? Não se fecha para nenhum grupo político. Qualquer grupo político que me procurar, eu estou disposto a dar minha contribuição. Sentar. Né? É uma revista imparcial. Imparcial. Nós não temos lado. Entendeu, Luiz? O lado é o povo. O lado é o bem povo, da sociedade. O bem da sociedade. Agora, quando eu estou com as pessoas, quando eu estou com as pessoas políticas, eu digo a ele, entre eu e ele, dentro do anonimato, eu passo a minha visão. E se eu perceber que ele abriu a porta do coração para eu argumentar a minha visão, porque é o seguinte, Luiz, veja bem, deixa eu te explicar uma visão. A Bíblia diz, Luiz, quando eu digo que o livro Provérbio é o livro da sabedoria, por quê? É o livro dos livros. Grandes filósofos, grandes pensadores escrevem, mas a Bíblia é a palavra de Deus. É a palavra de Deus escrita, e é o próprio Deus, né, se fosse escrita é a palavra. Então, o que é que eu quero dizer a você, Luiz? Que a sabedoria, ela move tudo. Deixa eu só argumentar. O poder, Deus não dá ao homem. Todo poder é transitório e passageiro, concorda? Deus não dá o poder ao homem. Então, o que é que os políticos querem? Não é definitivo. Não é definitivo. Então, por que o político sofre muito? Porque ele quer o poder, Luiz. Ele quer o poder para ele. Ele quer dilubriar muitas vezes o povo para querer o poder, se exaltar e o poder servir, tudo bem. Mas aí Deus não dá honra e glória ao homem. Todo poder são transitório e passageiro. Essa é a Bíblia que diz. Então, por ser transitório e passageiro, se o homem conhecer os princípios de provérbio e praticar dentro de uma honestidade, dentro de um social, ele começa a viver melhor na política. E ele começa a sofrer menos. E servir até mais o povo. Então, eu, por conhecer o livro, eu vou auxiliar, eu vou sentar, só esse caminho não é por aí. Veja bem, Luiz, se eu te dizer a você, você acredita, qualquer cidade, hoje falta 60 dias para uma eleição, não falta? Quantos dias falta para a eleição? Hoje é dia 1º, faltam quase 60, um pouco mais de 60. Pronto, veja dia bem. 6, então o dia 1º faltam 65 dias. Os grandes pensadores hoje, ele une egolástica para fazer os seus discursos a nível mundo e até unificando a fé e a emoção e a razão. Os grandes pensadores usam isso. Mas eu já faço... Fé, emoção e razão. Mas eu já uso isso há 20 anos pelo livro de Hebreus. Se você ler Hebreus, o que é Hebreu? Hebreu é o firme fundamento, é crer nas coisas que não se vê, a convicção das coisas que se esperam. Então, qualquer cidade nós podemos vencer como? As grandes cidades de Pernambuco, que são hoje Pernambuco e do Brasil, os políticos eles administram com muito malabarismo, muito jogo de cintura. E a oposição não conhece das brechas e não conhece do marketing, não conhece das brechas. Mas na hora que fizer um trabalho em cima das brechas que ele tem e usar o poder do marketing genuíno e a honestidade com a ração, a fé e a razão, com certeza ganham eleição em 60 dias. Qualquer uma eleição. Por quê? Os maiores políticos hoje, eles trabalham com um sistema de blindagem e, às vezes, uma falsa aprovação. Concorda?
Aí, e a cidade votam nele porque eles estão lá em cima e tal. Mas na hora que conhecer a verdade que se passa nos bastidores e a oposição contratar pessoas qualificadas e soltar o marco como devido, é 30 dias para derrubar qualquer cliente sem tocar nele, só levantando o outro. Entendeu? Ó, você falando aqui e eu vim buscar. Tem uma pesquisa do Instituto Prisma de Minas Gerais que diz que 82% dos eleitores só decidem de fato em quem vão votar nos últimos 15 dias das eleições, ou seja, nas últimas 2 semanas. O que você está dizendo é que, por mais atrás que você esteja, em 60 dias dá para transformar um projeto político e eleger muita gente se fizer um estudo técnico adequado. É isso que eu entendi? Sim, com certeza. Vou dar um exemplo claro e objetivo e pragmático, tá certo? Tem cidades aí que o prefeito vai para reeleição, concorda? Certo. Ele vai para reeleição. E ele teve uma votação estrondosa na cidade. Mas para ele manter a aprovação dele na cidade, ele faz alguns joguetes que é anti-lei e é anti a vontade do povo. Certo. Ou seja, o que é que o político faz? Veja bem, eu posso fazer uma pergunta a você, Luiz? Sim. Pronto. Você me responde se quiser. Você votaria num candidato na sua cidade que esse candidato pegasse 500 empregos ou 1000 empregos, desse ao povo que não vem nem na sua cidade só para ele eleger pessoas dele ao redor da sua cidade? De forma nenhuma. Não só votaria, como falaria para muita gente não votar. E o povo votava? Então vamos dizer que o camarada numa cidade de Minas Gerais teve 50 mil votos. O seu opositor, sei lá, teve 30, ele ganhou 20 mil votos na frente. 50 mil votos. Mas na hora que o opositor fizer um jornalismo investigativo, mostrar fatos, como é que os advogados, Luiz, ganham uma causa, os bons advogados no tribunal de júri? Bolas Trindade aqui, eles preparavam, botava peito para frente e dizia que aqui eu estou mostrando os fatos. Fatos, não era falácia. É melhor absolver um culpado do que condenar o inocente. Aqui é os fatos mostram isso. Então, mostra fato, os 7 jurados começam a chorar. E quando abre o júri, 7-0 absolvido. É a mesma coisa do povo. Na hora que provar, mostrar coisas que o povo não sabe, arregalar a verdade, a Bíblia diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu, parafraseando, trazendo isso para a política, aonde abundou a mentira, superabundou a verdade. Na hora que tiver um que mostrar a verdade. De abundância, né? Aonde abundou o pecado, superabundou, houve muita abundância do... Justamente. Então, na hora que mostrar a população a verdade, mostrar como é que está aquela cidade que o Caba teve 50 mil votos. Mas isso só se consegue, veja, Marcelo. Com pesquisa. Com estudo técnico. Com estudo técnico, com pesquisa, com bom marketing, com pessoas que conheçam. E essa é a sua estratégia sempre. Você não faz no chute, é só não, mas eu vou técnico. ser sincero. Eu estou falando isso aí para fasear o nível do meu conhecimento, certo? Mas eu não tenho interesse de fazer nenhum jornalismo investigativo, nem tampouco fazer esse tipo de marketing. Eu estou dizendo o seguinte: qualquer cidade em 60 dias se ganha. Agora, existem pessoas que têm uma capacidade de convencimento tão grande, ele é tão bom no que faz, que ele consegue sentar com o prefeito. Vou dar um exemplo, veja bem. Vou dar um exemplo aqui que aconteceu comigo numa cidade que eu mesmo fiquei impressionado, Luiz. E fiquei feliz. Não disse a ninguém, mas eu fiquei feliz. Eu tenho um histórico de ganhar várias cidades. Eu acertei do estudo técnico. Acertar não é mérito meu. Eu acerto, eu olhei. O acertar é olhar. A equipe também tem mérito. Sua equipe então a gente acertamos. Mas teve cidade que eu influenciei. Uma cidade aqui pertinho na zona da mata, o cara ganhou com 39 votos na frente. 39 votos. Tinha perdido a eleição, aí faltando 15 dias para a eleição, me chamaram lá e eu fui conversar e eu disse: rapaz, é o seguinte, a gente pode ganhar a eleição, a estratégia é essa. Eles me escutaram, entendeu, Luiz? A gente fez o trabalho que eu chamo de um marketing de guerrilha. Eu fiz um marketing de guerrilha para o prefeito e a gente ganhou a eleição 39 votos. Uma eleição numa cidade do sertão, também não posso citar o nome, ganhamos por 54 votos. Fiz a mesma ação. 54 e ele votos achava que estava perdido. Achava que estava perdido e ganhamos. 54 votos, que é a cidade
prefeito nunca foi reeleito. Então, algumas pessoas aí, repassa isso para outras pessoas tal. Então, há uns 8 anos atrás, o prefeito me chamou. Me disse, chama Marcelo Mesquita, quero falar com ele. Me chamou em Boa Viagem. Quando eu cheguei lá em Boa Viagem, o prefeito sentado, aí quando eu sentei, aí tinha um moreninho que era assessor dele, disse, pronto, Marcelo Mesquita chegou. Agora é o seguinte, o cara disse mesmo assim, o moreninho, um rapaz chamado Crécio, disse, agora ganha a eleição. Com ele aqui na cidade, a gente vai ganhar a eleição. Mas 6 meses antes, eu tinha ido na cidade dele, uma cidade de aproximadamente 100 mil pessoas, e andei a cidade todinha, ele estava com a pior rejeição do estado. Pior rejeição. Tinha um assessor dele, faltava até um endomarco lá no interno, que todos os assessores dele falavam mal dele. Então eu percebi isso e fiquei calado. Aí eu ficava calado, tranquilo, mas eu tinha uma ação para fazer ali. Quando eu chego na cidade, depois de um ano, cheguei em Boa Viagem, o prefeito disse assim, Marcelo, senta aqui. Eu sentei. Quanto é teu trabalho, Marcelo? Para tu fazer um trabalho aqui, para a gente ganhar a eleição. Tu acha que eu ganho isso? Aí quando eu olhei para os olhos dele assim, Luiz, aí eu senti que ele estava com a fé em mim. O que é fé, Luiz? Se você analisar, abrir o Google aí, botar na Bíblia, no livro de Hebreu, diz o seguinte, fé é o firme fundamento. É crer nas coisas que não se veem e ter a convicção daquilo que você espera. Quando ele olhou para mim assim, aí ele disse, Marcelo, tu me ajuda a ganhar, você está ganhando a eleição. Fique tranquilo, a eleição a gente está ganhando. Aí ele disse, oxente, Marcelo, tu acha que eu ganho? Como eu ganho? Porque eu entendi na primeira palavra dele, Luiz, que ele estava perdendo para ele. Ou seja, o Ele principal não adversário estava dele é perdendo para a ele. cidade, ele estava perdendo para ele, o time lá embaixo. Aí eu disse assim, fique tranquilo, a gente vai resolver. Quanto é o seu serviço? Eu disse, é X. Eu disse, serviço é X. Ele fez, vai ali, pega esse serviço. Eu dou o contrato dele, não quero nem contrato. Ele disse, ele está tanta fé em mim, minha palavra, que ele disse, eu não quero nem contrato. Pegou o dia, toma, eu quero contratar, você está pago. Aí eu me empolguei um pouquinho, lógico, né? Me pagou, tal, botei o dinheirinho lá, tal. O Moreninho disse assim, agora ganha a eleição. Então ele e os assessores dele estavam com fé em quem? Em mim. Porém, eu não tenho a honra não é minha, a honra é de Deus. Mas é um dom, né, que Deus me deu. Aí eu disse, pronto, vamos fazer o seguinte. Deixa eu e ele só. Saiu todos os assessores, e eu sentei com ele, aí eu usei o livro de provérbio para ele. É um que Pablo Marçal faz isso, com maestria. Entendeu? Pablo Marçal faz usando a egolástica que a emoção, a fé e a razão. E eu usei para ele a fé. O meu trabalho eu faço todo máxima de Hebreus, que é o sobrenatural, capítulo 11 de Hebreus. Você pode ler quando chegar em casa sobre Hebreus. Aí eu digo, prefeito, fique tranquilo, a gente vai ganhar a eleição. A gente vai ganhar assim. Eu comecei a conversar com ele. Conversar. Foi uma hora e meia Trabalhando de a conversa. autoestima dele primeiro. A autoestima, eu me encarnei um psicólogo naquela hora, utilizando a fé, eclesiástico, provérbio, e a certeza das coisas que não se vê, criando a convicção na mente dele, trabalhar a mente dele, Deus foi operando, ele foi começando, aí ele fazia assim, Luiz, eu via, Luiz, tranquilo, eu via. Ele começou a autoestima subir, ele começou a se empolgar, aí eu disse, chama a turma, a gente uma vez chegando, aí a turma, poxa, Marcelo, o homem tá mudado. Porque esse cabo era um leão. Na primeira campanha que ele ganhou, era um leão. Ele ia porta a porta, convencia todo mundo. Aí ele começou a errar porque errou. Ele trabalhou o ego. O ego é um que o político diz que eu digo. Começou o ego florando, o eu aparecendo, a cidade sendo desconstruída, sem uma política social. Começou a derrota. Começou a derrota. Aí, quando eu chego aos primeiros passos, admita a derrota. Procure as pessoas, olho no olho, faça a mesma coisa. E admita a derrota olho no olho para aquelas pessoas. Mapei 100 pessoas formadoras de opinião, depois mapei 500, mando sua equipe mapeada, depois mapei 1000 e vai atrás dessas daí. Você ganha para você, conquistou 100, conquistou 500, conquistou 1000, um abraço. Fique tranquilo, vai ganhar a eleição. Ele começou, aí veio a esposa dele, aí a esposa dizia assim, oxente, o que foi que esse homem fez com meu marido? Ele mudou, eu me arrepei. Já. Começamos a ganhar a eleição ali. Amigo Luiz, abriu as urnas, ele reeleito. Esse cara ganhou a eleição. E o Moreninho disse, mas como foi que eu senti que ganhou? A força é dele. Como é que o golpe de judô, os professores de judô faz? Usa a força do adversário para derrubar o próprio adversário. Eu usei as coisas que não são para confundir as que são e levantar ele. Ele precisava se levantar. Então ele começou a se aprumar. Quando ele saiu dali, ele já saiu impactado pela fé, na mente. Ele ganhou ali a parada. Então eu digo a você, Luiz, pode acreditar.
Eu peguei uma cidade agora que nós vamos ganhar, Luiz. Mas o cara está no mesmo caso. Então é impossível nós utilizar a fé, a razão, a emoção, unificar essas forças e a gente ganhar nenhuma cidade. Agora, primeiro, o cara tem que ser verdadeiro. Que o povo é soberano, Luiz. O povo o tempo é o senhor da razão. E o povo também é. Precisa ser verdadeiro, por isso tem que entender de princípios, éticos, morais. Então, tem cidade que o cara ganha, não quer mais estar no governo. Mas tem cidade, e muitas. Eu tenho centenas de exemplos desses para lhe dar. Marcelo, você disse aí o tempo é senhor da razão. E o tempo aqui, até quando a conversa é tão boa, ele se aproxima, tá? Eu tenho aqui, teria mais algumas perguntas, porém, em muitos casos você já respondeu. Mas tem uma. Não contente em ter a revista, que já homenageia, que já agora nesta edição, a governadora, mais uma vez, que tem a nossa prefeita Judite Botafogo, ou seja, uma revista que privilegia as mulheres, que valoriza as mulheres. Não é à toa que você se emocionou quando falou de duas delas hoje, né? Não contente, você ainda tem um prêmio ou 2 prêmios para homenagear em público autoridades. Qual a importância dessas homenagens que você faz em eventos? E isso vai acontecer quando é o próximo? Qual é a frequência disso? Nós criamos o prêmio Leão do Norte. O Leão do Norte registrado da Revista Total, que a gente faz já no 4º ano, vai fazer no Tribunal de Justiça. Todo mês de dezembro, a primeira semana de dezembro, nós homenageamos personalidades jurídicas e do poder de Pernambuco no Tribunal de Justiça. Isso aí é uma bênção na minha vida. Não é? Eu me sinto honrado, feliz. É uma homenagem quando eu estou lá no tribunal. Eu recebo. A gente homenageia. E esse mesmo evento, que não dá para levar todo mundo no tribunal, eu faço paralelo num hotel em Boa Viagem, no mês de dezembro também, no final, para homenagear personalidades políticas, executivos, personalidade pública. E nós criamos também o Águia Dourada para a instituição. Homenagear. Ou seja, você vai homenagear CNPJs que também trabalham muitas vidas. Instituições sérias. Anualmente também. Baixa anualmente, e a gente faz isso. Eu tenho um evento que eu chamo Totalizando o Brasil. São mini eventos regionais, estaduais, nacionais, em várias épocas do ano, entendeu? Totalizando o Brasil. Ou seja, se uma cidade importante ou uma região fora de Pernambuco quiser também realizar, você vai fazer o estudo e vai realizar lá o evento? A gente já faz. Agora mesmo a gente está homenageando o prefeito de Gramado, né, Dr. Nestor, a prefeita de Bauru, né? Bauru ou Barueri? Não, Bauru. Bauru, São Paulo também. Prefeito Bauru. Vamos homenagear um prefeito de Santa Rita, né? Aqui na Paraíba? Não, Santa Rita do Maranhão. Santa Rita do Maranhão. E um prefeito de Goiás. Então a gente faz várias homenagens, Brasil todo, né? Mas esse evento que a gente faz é uma coisa fenomenal. Eu já faço isso há 20 anos. O Prêmio Leão do Norte, aproximadamente há 8 anos, nós criamos o Prêmio Leão do Norte. Já ortogamos, já homenageando mais de 200 personalidades. É mesmo? Inclusive o presidente Bolsonaro já foi homenageado, vários ministros, né? O presidente Lula já está na rota também para ser. A governadora Raquel já está também. Já foi homenageada, alguns secretários, a governadora Raquel no Polvinho. Deixa chegar mais, daqui uns 3 anos, a gente bota 2 anos e pouco, né? Deixa mais na frente. Mas várias personalidades, ministros, desembargadores, né, a gente homenageou. Então isso aí é uma bênção. A Revista Total tem esse perfil, sabe? Isso eu comecei a fazer esse tipo de evento há 20 anos atrás. Marcelo Mesquita. Tem a medalha Amigo da Revista Total. Sim, olha aí, tem mais essa. A medalha Amigo da Revista Total, para quem é? Para personalidades que acreditam no meu projeto, que chega junto, que investe no nosso projeto. Então a gente vai lá no gabinete dele, né? Já fiz isso várias vezes em Brasília, e a gente ortoga a medalha Amigo da Revista Total. Pronto, veja. A última pergunta, você que é um entusiasta e não quer parar, não para.
quais são os próximos projetos para 2025? O que é que tem, se você puder contar? Certo, O que é que já está aí em vista? O que é que o mercado A ideia político pode esperar? é o seguinte, veja bem, como a Revista Total, hoje nós temos todas as redes sociais, nós temos um grupo realmente, blog e outros, mas a revista impressa online é o nosso carro-chefe. Então nós vamos criar o seguinte, ela vai passar, essa capa vai ser nacional como sempre, um lado, e outro lado internacional. Esse lado internacional nós vamos colocar as embaixadas em Brasília, tem 150 embaixadas. Nós vamos fazer uma parceria, já estamos trabalhando isso com as embaixadas internacionais aqui no Brasil, que fica todas elas em Brasil, no Lago Sul. Vamos homenagear várias capas, semanal vai sair embaixador, então vai ser quase uma capa internacional, focando o Brasil e entregando a eles. E criando eles, uma relação do Brasil com o mundo. E eles entregando ao mundo, mas sempre a gente em Brasília, certo? Então o Brasil, vinculando Brasília, criando uma integração internacional. E a outra capa nacional. Então a gente já tem jornalista de ponta, os jornalistas que tem conosco, nós nos abandonamos ninguém. Todos que começam com a gente fica sempre, só sai se quiser. Vai mudar o nome? Não, revista mesmo a revista Total Brasil, não, Internacional. Total, não. E um lado, a gente está Tem que pensando colocar em Revista Total né? Brasil, não é? E Revista Total Internacional, que a gente está criando o prêmio Leão do Norte World, entendeu? Para entregar nas embaixadas internacionais. Já tive convite, várias embaixadas, mas isso e você deixou para 2025? A partir de 2025. Nós já temos várias parcerias qualificadas em Brasília, tudinho direitinho e tal. Vai fazer tudo com planejamento, tudo com ordem e decência, tudo com equilíbrio. Não é uma coisa, isso aí é uma coisa já pensada há um ano atrás, tudo organizado. A gente tem um projeto, entendeu, Luiz? A gente tem um planejamento, tudo projetado com começo, meio e fim, tudo direitinho, entendeu? Pessoas, jornalistas top, já estamos conversando. É uma coisa bacana. Então isso aí é a ideia para orgulhar cada dia mais os nossos leitores, a nossa cidade, entendeu? É sua contribuição, né, do que você ganhou até hoje. Marcelo Mesquita, agora chegamos ao fim do História de Sucesso de hoje. Suas considerações finais, o que é que eu deixei de perguntar? Se você quiser reforçar mais alguma coisa, faça isso, por favor. Certo. Uma vez, Luiz, há um programa atrás, você disse que, Marcelo, você merece ser homenageado com algum prêmio e tal. Veja bem. Eu vou lembrar, não falei só isso, não. Eu disse assim, Marcelo, você presta tantas homenagens a autoridades, a governadores, a deputados, a presidentes da República, e eu acredito que o estado de Pernambuco, pelo menos, veja, isso é a minha opinião, você não me pediu para falar isso, não. O estado de Pernambuco, pelo menos, deveria dar essa comenda, porque olha o que você faz. Você põe em Pernambuco para todo o Brasil reconhecer. Você já foi em Rio Grande do Sul, em Gramado, acabou de falar de Bauru, Maranhão. Você representa o estado em todo o Brasil. Agora vai representar o Brasil internacionalmente. Você vai colocar o Brasil nas embaixadas e só falando coisas boas do Brasil, diferentemente de muitos outros que só falam coisas ruins. Então, a minha opinião, ela permanece. O estado de Pernambuco, o governo de Pernambuco deveria lhe dar um prêmio, lhe consagrar cidadão Pernambuco para o mundo. Isso é a opinião do Luiz Barbosa. Deixa eu te falar. Eu trabalho muito, sabe, Luiz, o meu ego. Que isso é o que é a derrota dos políticos. Eu trabalho o meu ego. Então, eu acho que todo ser humano tem que dar honra e glória a Deus. Que é o principal. Que é o principal. Deus é o centro da minha vida. Família, né, minha fé e os amigos. E gratidão e humildade. Então, princípios para mim, Luiz, é inegociáveis. Então, eu trabalho muito isso aí. O ego. Tem um livro que eu leio muito, que é o cofundador Bill e Bob de Alcoólicos Anônimos. A instituição, os dois cofundadores. Cofundador, Dr. Bill e Dr. Bob. O cofundador de Alcoólicos Anônimos foi fundado, é uma instituição norte-americana, né, sem fim lucrativo, né, uma associação. E hoje é uma das melhores do mundo, mais respeitada no mundo. Tem mais de 200 países. Chama-se Alcoólicos Anônimos. Tem várias ramificações, né, que saiu e as maiores instituições do mundo, ela se beneficia do conceito e das tradições de Alcoólicos Anônimos. Então, o Alcoólicos Anônimos é baseado
36 princípios, 12 passos, 12 tradições e 12 conceitos. Os 12 passos trabalham o homem, o ex-alcoólatra, para ele se encontrar, trabalhar a sua doença, que é o alcoolismo, é uma doença progressiva incurada de determinações fatais. Ele se baseia nas 24 horas do dia, ajustar os 12 passos na vida dele. Certo. As 12 tradições é para trabalhar as instituições internas. A instituição para as brigas, que foi descoberta em 1950, os grupos de alcoólicos anônimos tinham muitas brigas tumultuadas, porque ex-alcoólatra não tinha um plano diretor. Então as tradições foi para isso. 12 tradições, você vai ler uma benção. E os 12 conceitos é para divulgar a instituição internacionalmente, que está até hoje com 80 e poucos anos, 87 anos, está dando certo. Então o cofundador disse o seguinte, na cidade de Washington, o Dr. Bill estava doente, prestes a falecer. E várias pessoas queriam homenagear ele porque Alcoólicos Anônimos estava no mundo todo. E ele salvou várias vidas. Então foram para ele e disseram, vamos fazer uma marquete, botar em praça pública e jogar você lá, né? Mas Bill era espiritual. Mesmo enfermo, Bill disse assim, para aí. Convenceram o cofundador, Dr. Bob, e foram um grupo de pessoas lá com a marquete levar para ele. Ele disse, olha, não me faça tão mal. Não me faça tão mal. Eu não preciso ser homenageado. A minha maior homenagem foi Deus que me deu. E continua dando. Então, aí ele disse, foi de eu ser simplesmente cofundador. Eu fundei a Alcoólicos Anônimos. Pela bênção de Deus, eu não tenho mérito disso aí. Então, eu digo, trazendo isso para minhas palavras, Luiz, eu devo dizer o seguinte. Eu não tenho mérito, eu sou privilegiado por Deus, eu me sinto abençoado por Deus de simplesmente fundar a Revista Total, mas o mérito é de uma equipe, é da minha família, é dos meus amigos, da minha terra natal, dos políticos, todos os políticos, nunca ninguém negou nada a mim na minha cidade, feito eu disse no começo, todos os políticos me ajudaram, tem mérito para a Revista Total, a sociedade, o comércio, a minha família, a minha igreja que orou por mim. Então, um conjunto, se fosse para homenagear, teria de ser homenageada, unificada para todo mundo. Jamais eu quero. Então, eu não preciso ser homenageado, porque meu ego ia lá para cima. Não preciso disso. O que eu preciso é a bênção de Deus na minha vida, é os princípios básicos da humildade. Continuar tendo a bênção de Deus. Eu entender que eu sou pequeno, eu entender que eu devo estar orando diariamente, pedindo a Deus sabedoria, indo no livro de Provérbios, buscando a Deus sabedoria, entender que eu necessito de buscar sempre na palavra de Deus, em Deus, a sabedoria necessária para a porção das minhas 24 horas do dia, eu ir buscando essa sabedoria. Isso é a minha bênção, a minha maior homenagem, e a revista toda, e agora está saindo semanal, Luiz. Então, toda semana eu sou homenageado. Quando a revista sai, eu me sinto privilegiado, homenageado. É um filho meu, né? Uma filha eu tenho. Então, ela sai, entendesse? Vai para a cidade, então é bênção de Deus isso para mim. Então, a minha maior homenagem é a revista. É Quantas vocês. edições aproximadamente já 167, está completando, 167. E hoje nós somos a maior revista impressa do Brasil, de fato e direito, semanal. Não, veja bem, eu posso dizer, nós somos uma das melhores. Tem várias revistas, aqui em Pernambuco mesmo, tem várias revistas muito boas. Nacional também tem, mas nós estamos implantando, Luiz, a nossa bandeira em Brasília. Nós somos reconhecidos saindo de Vitória de Santo Antão, depois chegou no estado todo de Pernambuco, nas 184 cidades no Brasil. É impossível chegar nas cidades pernambucanas e não conhecer a Revista Total. E agora no Brasil. Então, isso é bênção, né? É bênção de Deus. Então, para responder a sua pergunta, a maior homenagem é essa. É a própria revista, não é? Pessoal, nós vamos agradecer ao Marcelo Antônio de Souza Mesquita. Marcelo Mesquita. Esse homem sábio, ele fica colocando perfis de sabedoria em tantas pessoas, mas vocês puderam atestar hoje o quão sábio ele é e o quão humilde ele demonstra ser. Marcelo tem uma esposa sobre quem ele fala todos os dias de bastidores, fala aqui nos programas, tem 2 filhos homens e é o maior recordista mundial em filhas. Marcelo tem 167 filhas. Nasce
toda semana uma nova filha e ele é um pai escancaradamente feliz. Então, cada edição da revista que ele publica, que ele lança, ele manda para todos os amigos, principalmente, para todos os apoiadores e incentivadores da revista, via digital, e entrega pessoalmente. Ele vai às cidades entregar a revista, aos gabinetes, fazer com que não só os políticos, não só as autoridades, mas também a população possa ter acesso a um instrumento tão importante. Então, o História de Sucesso de hoje teve o privilégio de contar no seu primeiro episódio com o Marcelo Mesquita. E nos próximos passos da História de Sucesso, vocês também participarão e tomarão como esse belo exemplo. Até o próximo programa. Muito obrigado.